Olá, querido aluno, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana de estudos e nessa semana nós vamos trabalhar com o gênero fábula, certo? Que a gente vai conhecer agora. Talvez você já tenha ouvido falar dele, certo? Então nós vamos relembrar. Vamos começar, gente, definindo o que é fábula, né? Fábulas são pequenas histórias onde intervêm animais. Ou seja, toda fábula necessariamente, pessoal, ela vai ter que ter a presença de animais. Esses animais, eles vão falar, eles vão pensar, eles vão ter atitudes humanas, certo? E é esse o grande diferencial da fábula. Por isso que muitas vezes a gente chama a fábula, né, de personificação, né? Ela é uma personificação, ela torna o animal uma pessoa, certo? Então elas são essas pequenas histórias em que os animais intervêm, em que os animais participam, certo? Dando início, nós temos aqui. Essas histórias ilustram experiências próprias dos seres humanos, que desta forma se reconhecem no comportamento dos animais. Ou seja, é o que eu acabei de dizer, a questão da personificação. Quem assiste, quem lê uma fábula, né, quem faz a leitura do texto, vai se reconhecer com as atitudes daquele animal. Por isso que a gente chama a fábula de personificação, certo? Então, os animais, eles têm atitudes humanas, certo? Então, as personagens das fábulas são então os animais que pensam, que agem, que sentem como os seres humanos, certo? A gente vai fazer uma comparação já já nos exemplos. E toda fábula, gente, toda fábula, sem exceção, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da fábula? De transmitir uma lição de moral, certo? Toda fábula tem a missão de transmitir, tem o objetivo de transmitir uma lição de moral para o leitor, certo? Nós vamos ver agora uma fábula que eu vou fazer a leitura, deixa eu me colocar aqui de algum lugar para não pegar o texto, que é chamada de A Raposa e a Cegonha, escrita por La Fontaine. La Fontaine foi um dos grandes fabulistas, ou seja, escritores de fábula do comecinho. Vamos ouvir. Teve um dia a raposa a fantasia de convidar para a ceia a comadre Cegonha. A raposa é mesquinha, só havia umas papas de milho. Uma vergonha? E o pior deste caso é que as mandou servir num prato raso. Dona Cegonha bem estendia o bico, debicou, debicou, mas não comeu o fanico. E a raposa atrevida lambeu as papas todas em seguida. Dias mais tarde, para se vingar, foi a vez de a cegonha a convidar. Com muito gosto, volve a outra com toda a pressa. Eu não sou de cerimônias, ora essa. E a hora combinada, a hora em ponto, lá foi bater a porta da cegonha. Entrou, cumprimentou muito risonha e achou o jantar pronto. Do apetite, não lhes digo nada, que a raposa anda sempre esfomeada e toda se lambia ao cheiro que sentia da vitela guisada. Serviram-lhe o pitel para castigar numa vasilha de gargalo. Esguio o bico da cegonha, esse podia lá entrar, mas o focinho da comadre era de outro feitio. Lá voltou em jejum para casa, corrida de rabinho entre as pernas e de orelha caída. Manhosos aldrabões, o conto é para vocês, já ficam avisados. Há de chegar-lhes tarde ou cedo a vez de serem enganados. Certo? Então, gente, vejam aqui qual foi a história da raposa e da cegonha, né? Moral: não faças aos outros o que não queres que façam a ti. Certo? Às vezes a gente faz alguma coisa com o nosso amigo, com o nosso colega, com o nosso parente, que a gente não gostaria que fosse com a gente. Então, esse foi um dos exemplos, a raposa e a cegonha, certo? Temos outro exemplo legal, que é aquele da galinha dos ovos de ouro, né? Quem tudo quer, tudo perde. Inclusive, nós já até trabalhamos esse exemplo aqui, se não me engano. A galinha, ela colocava ovos de ouro, e um belo dia
mataram a galinha, né, para abrir, para ver como é que ela produzia esses ovos de ouro. Quem tudo quer, tudo perde. Eles queriam saber como ela produzia, como era a fabricação, né, desses ovos. No caso, eles perderam tudo, né, porque ficaram sem a galinha. Outro exemplo de fábula que nós conhecemos, gente, é da lebre e a tartaruga. Bem conhecida. Um dia a lebre encontrou a tartaruga e ridicularizou o seu passo lento e miudinho. Muito bem, respondeu a tartaruga sorrindo. Apesar de seres tão velozes como o vento, vou te ganhar numa corrida. A lebre, pensando que tal era impossível, aceitou o desafio. Resolveram entre elas que a raposa escolheria o percurso e seria o árbitro da corrida. No dia combinado, encontraram-se e partiram juntas. A tartaruga começou a andar no seu passo lento e miudinho, nunca parando pelo caminho, direita até a mesa. A lebre largou veloz, mas algum tempo depois deitou-se à beira do caminho e adormeceu. Quando acordou, recomeçou a correr o mais rapidamente que pôde, mas já era tarde. Quando chegou à metade, verificou que a tartaruga tinha ganho a aposta e que já estava a descansar confortavelmente. Moral da história, que é o nosso ensinamento: devagar, mas com persistência, completas todas as tarefas. Né? Devagar se vai ao longe. Ninguém pode, digamos assim, ridicularizar, rir do colega, né? Inferiorizar, porque a gente consegue. Ok? E outro exemplo é da cigarra e da formiga, que também todo mundo conhece. Vamos lá fazer a leitura? Num dia soalheiro de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha afadigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo, em vez de te afadigares tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Preciso de arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazer o mesmo. Por que me hei de preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra, olhando em redor. A formiga não respondeu, continuou o seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida porque tinham guardado no verão. Distribuíram-na diariamente entre si e não tinham fome como ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Moral da história: não pense só em divertir-te. Trabalha e pensa no futuro. Ou seja, nós não podemos pensar só no hoje, nós temos que pensar no hoje e no amanhã. Certo, gente? Então, nós encerramos aqui, gente, esse nosso vídeo de explicação sobre o gênero fábula. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Compreendido que o gênero fábula é um texto pequeno, ele é um texto que traz animais como personagem e deixa sempre uma lição de moral, ok? Até a próxima, fiquem com Deus, um grande beijo.